paz do Senhor. Esse é o canal Bíblia em Foco, trazendo a palavra do coração de Deus ao seu coração, amém? Passamos algum tempo sem gravar vídeos, mas estamos nós aqui de novo a anunciar e a trazer a você uma palavra vinda do trono do coração de Deus, amém? Rapidamente, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, o seu capítulo número 14, e versículo de número 28, está escrito assim na palavra de Deus. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Parando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sumindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Quando nós olhamos para o personagem chamado Pedro na Bíblia Sagrada, um dos apóstolos escolhido a dedo por Jesus, nós estamos falando de um homem que era anteriormente um pouco truculento, um homem que tinha a natureza um pouco feroz. Quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós vemos que Jesus é especialista em acalmar a tempestade. Foi assim também no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, a qual nós vamos ver a história em que Jesus acalma o vento e a tempestade. A passagem a qual nós acabamos de ler, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, após a ocasião que ele vai e multiplica pães e peixes à multidão, o Senhor ordena que os discípulos entrem no barco e passem a outra margem do mar, enquanto ele despede a multidão e vai ao monte orar. A Bíblia nos diz que os discípulos, os apóstolos, fazem isso, entram no barco, vão, o Senhor vai ao monte a fim de orar sozinho. No entanto, nós entendemos na história que se levanta no mar, a qual nós lemos aqui a passagem, uma grande tempestade, o vento começa a açoitar o barco juntamente com as ondas, e os discípulos se apavoram, e quando alguém olha, percebe a silhueta de um homem andando por sobre as águas. Percebem a figura de um ser vindo, caminhando por sobre o mar. Se apavoram e até acham que é um fantasma. Eles chegam a esse ponto. Mas analisemos uma questão. Os discípulos estavam acostumados com a figura de Jesus. Os discípulos estavam acostumados em ver a Jesus, comer com Jesus, andar com Jesus. Mas os discípulos acharam, é um fantasma. Com isso eu entendo que quando existe medo em nossas vidas, quando nós deixamos o medo se sobressair, a confiança que temos no Senhor, nós permitimos que este medo nos segue. Nós permitimos que esse medo venha e tire toda a nossa visão espiritual daquilo que acreditamos e daquilo que sabemos que existe, que é um Deus nos céus e na terra que zela por nós. Mas o Senhor Jesus brada: não tem mais, porque sou eu. Pedro, o mais ousado dos discípulos, fala assim: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá até ti caminhando por sobre as águas. O Senhor disse: Vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. E é aqui que eu quero falar com você, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Está tudo muito bem, está tudo muito bom, tudo se faz bonância. Mas Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para de olhar para o alvo. E Pedro começa a olhar para o vento e começa também a olhar para o mar. Pedro deixa de atentar para o autor e consumador da sua fé e começa a olhar para as dificuldades que estavam lhe rodeando. E Pedro começa a afundar e a submergir, nos diz a palavra. Mas espere. Todos nós sabemos muito bem que Pedro era um pescador. Pedro tinha intimidade com o mar. Pedro tinha intimidade com as ondas. Pedro tinha até certa intimidade também com o vento. Porque todo pescador, vez ou outra, passava por esse tipo de situação. Consequentemente, Pedro, sendo um pescador, teoricamente era para Pedro saber nadar. Porque qual pescador que não sabe nadar? Mas ao invés de Pedro saber nadar, porque creio eu que ele sabia, naquela ocasião, no lugar de ele tomar da sua artimanha e nadar e voltar para o barco,
Nós percebemos na Bíblia que Pedro começa a afundar. Se Pedro sabia nadar, por que Pedro afunda? Existe uma resposta muito clara para isso. Armas e estratégias carnais não servem e não são capazes de vencer batalhas espirituais. A batalha de Pedro não era com o mar, a batalha de Pedro não era com o vento, a batalha de Pedro era com a sua confiança, a batalha de Pedro era com a sua fé, a batalha de Pedro era uma batalha interna e não externa. Então as artimanhas e as armas de Pedro agora não servem mais para aquele momento. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, tomado de compaixão, vai até ele e o toma pela mão. O que são as nossas armas carnais? Os que são as nossas artimanhas e conhecimentos humanos? Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver disposto a nos dar a mão e nos socorrer no momento de aflição. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir ali dos primeiros versículos, nós vamos perceber que o apóstolo exorta os Efésios a tomar de toda a armadura de Deus. Soldado nenhum vai à batalha desarmado. Soldado nenhum vai à batalha sem um capacete, sem uma couraça, sem uma espada, sem um escudo e sem sapato nos teus pés. Paulo exorta aos Efésios: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Que armaduras são essas? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo que é a fé, espada que é a palavra e sapatos que é o evangelho da paz. Então Pedro, naquele momento, não poderia usar de armas carnais, ele teria que ser revestido pela armadura de Deus, mas por causa da sua pequenina fé, isso não aconteceu. Olhamos para o exemplo de Pedro. Não tente, nós, eu, você, vencer as suas batalhas usando armas carnais e armas humanas. Talvez você esteja se perguntando por que esse vento ainda não passou, por que o mar ainda não se acalmou. Será que você está usando as armas certas? Será que você está usando a espada que é a palavra, o escudo que é a fé, ou você está tentando vencer com a força do seu braço? Fique com esta palavra. O Senhor, Ele quer te revestir de autoridade, de poder, de unção e de ousadia para vencer as provações do dia. Então, Pedro, pare de olhar para o vento, pare de olhar para o mar. Foque no alvo, que é somente Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente.